Excelente economia brasileira. Imagine você, um pequeno espermatozoide que quase atinge Vocês. um óvulo na Suécia, mas por conta da crise demográfica, você é penalizado e vai parar em Chupinguaia, Rondônia. Caraca, imagina, você é penalizado e vai parar no Pará. É duro. Toda semana isso, estou cansado, chefe. Essa, infelizmente, foi a situação de 213 milhões de pessoas que vivem num país que paga o mesmo Vocês, mas tem que agradecer, porque a gente poderia ter spawnado, sabe onde? Sei lá, na Índia. A gente poderia estar tomando banho no Rio Grande agora, nesse momento. imposto que a Alemanha, mas Então tá bom. ganha o mesmo salário que a Índia. Mas, Rafukes, a taxa de desemprego está caindo, o dólar está caindo, a bolsa subiu e o PIB está crescendo. Eu não sei você, mas eu também tinha essa impressão estranha de um Brasil que é o país do futuro, que é o quinto maior em extensão do planeta Terra, que é uma das 10 maiores economias do mundo, e de um que ainda não resolveu os problemas do século XVIII, que tem 33 milhões de pessoas passando fome e a maior parte da sua população endividada. Mas a parte mais impressionante não é essa. O problema do Brasil não são os seus governantes. É o quê? Você não quê? ouviu errado. o Aqui quê? eu não vou ficar só na mesmice de dizer que temos todos os recursos do mundo e somos governados por incompetentes. Esse clichê que todo mundo já ouviu. Eu vou te dar um nome que é o exemplo mais vivo e concreto de todos, para te fazer entender como o Brasil se esforça muito É o macaquinho? para não dar certo. Dr. Carlos Chagas. Conhecido por ter dado nome à doença de Chagas, ele foi um dos maiores médicos Que geralmente encontram num açaizinho aí, né? Eu acho. sanitaristas do mundo e o maior da sua época. Reconhecido internacionalmente, foi nomeado doutor honoris causa pela Universidade de Harvard, pela Universidade de Paris e foi amigo de um cara não muito conhecido chamado Albert Einstein. Não Porém, sarro. o ápice de sua carreira aconteceu mesmo em 1913, quando ele foi indicado para o Prêmio Nobel. Nenhum brasileiro recebeu um Nobel na história e iria continuar assim sem receber nenhum até hoje, visto que no instante em que o Carlos Chagas colocou os seus pés para fora do Brasil, milhares de cartas choveram no Comitê Nobel. Obviamente, elas vieram de alguns dos outros países para destruir a reputação de um brasileiro que... não, na verdade elas vieram todas do Brasil. Enviadas por médicos brasileiros que estavam invejosos do vencedor do Nobel não serem eles. Essas cartas chegaram até mesmo ao nível do ataque pessoal. História semelhante é a de Angenor de Oliveira, conhecido dos íntimos como Cartola. O Cartola, desde que nasceu, dedicou a sua vida a produzir músicas sobre a periferia, para mostrar a realidade do pobre no Brasil. E aí entra o problema, o cara era poeta e violinista. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que isso é um pouco diferente do que hoje conhecemos como música de periferia. Então muitas pessoas das próprias favelas ou comunidades perseguiam o cara, não deixavam ele cantar e em muitos casos destruíam as suas obras. Papo de quase cancelar o CPF dele porque ele fazia música. O cara, por ter cometido o terrível crime de fazer música de verdade, só teve o reconhecimento devido depois do desvivamento dele. Vivendo no Bostil, o cara nunca conseguiu nada. Saindo da arte e indo pra política, um dos poucos militares brasileiros que não queriam viver a vida toda sugando dinheiro de imposto pra não fazer nada, José Alberto Amarante, decidiu fazer algo que os militares não costumam fazer, que é trabalhar. E esse cara organizou quase que sozinho E o meio-fio? o programa autônomo Isso não é trabalho? de tecnologia nuclear, que era o projeto brasileiro de construir o seu próprio estalinho atômico, para que assim nós não virássemos reféns de países que já tinham os seus estalinhos atômicos pipocando. Pra surpresa de ninguém, esse cara não viveu até os 50 anos. O regime dos milico não dava um mínimo de proteção pra esse cara e ele tinha vários inimigos dentro do exército e ele acabou sendo churrascado a mando de um serviço de uma nação estrangeira que eu não posso mencionar qual é. E por falar em estalinhos atômicos Olha o homem aí. e política, o Dr. Enéas não pode faltar aqui nessa lista. Ele é simplesmente o exemplo perfeito de que Dom Pedro II O homem que ia nos dar garotas palhaços.
nascesse numa democracia, seria no máximo o estagiário do Carrefour. Por que o povo brasileiro prefere escolher alguém menos alfabetizado que o meu cachorro do que um cara com formação de estadista? Porque ele fala agressivo e tem uma barba que parece Bombril. Acredite ou não, mas esse é o exemplo perfeito da nossa nação. Porque se você considera isso um problema, acredite, isso é pequeno perto do que virá depois. Como eu expliquei em outros vídeos, a pobreza do brasileiro não é só um mísero salário mínimo de R$ 1.500. Ele recebe todo essa pobreza aí do Bochu é cultural. mês para pagar um aluguel de 1.400. Ela é uma pobreza espiritual e moral. Eu te pergunto, você acha que existiria qualquer obstáculo por parte do povo brasileiro se, no lugar de Carlos Chagas, Faltou o Alan dos Santos nessa lista. quem fosse enviado para representar o Brasil no Prêmio Nobel fosse esse cara aqui? O presidente do Brasil. Ué. Ronaldo. Só que essa explicação levanta duas perguntas muito importantes. A primeira é porque você ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho e nem hypou o vídeo. Não fazer isso é um claro indicador de pobrice e de QI baixo. E a segunda é, você deve conhecer a gigantesca carga tributária que todo cidadão bostileiro tem que carregar. E pensar que antigamente o pessoal era enforcado por menos. Mas com certeza você não sabia que ela era só a ponta do iceberg. Se você pegar o crescimento do PIB brasileiro desde os anos 2000 e colocar num gráfico, você vai ver uma linha que só sobe. Vai ter algumas quedas, crises, mas a tendência geral é de crescimento. Agora, se você colocar esse gráfico do lado de um gráfico da renda real do trabalhador médio, descontando a inflação, a linha é quase plana. E se você olhar bem, às vezes ela até desce. Ficou triste com o que eu falei? Quer esquecer a tristeza jogando algum jogo? Então divirta-se comprando seu PlayStation por R$ 5.000. 5 mil? No começo tava ainda mais caro? Enquanto nos Estados Unidos vendem essa parada a 300, 400 dólares. Não só videogames, mas carros que aqui são considerados de luxo em comparação com o carro popular. A maioria dos carros aqui passam dos 100 mil. E lá, economizando alguns anos de salário mínimo, você compra o mesmo carro. Achou ruim? Então compra uma abóbora, uma melancia. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Quando você vê essa situação, ela parece preocupante. Quando você compara com outros países, ela fica ainda mais preocupante. E quando você vê a carga tributária que você paga para tudo isso acontecer, o sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos e caros do mundo. Uma empresa de médio porte aqui gasta quase 1.500 horas por ano para calcular, declarar e pagar imposto. Enquanto isso, a média do resto do mundo é de 230 horas. Parece mentira, mas isso é literalmente um dado do Banco Mundial. E eu tenho certeza que todo mundo já se perguntou umas 100 vezes, por que essa jossa é assim? A Austrália é um país grande, rico em recursos naturais e consegue administrá-los bem. A Rússia é a mesma coisa. Ou os Estados Unidos, por que não? Como esses caras têm muitas vezes os mesmos problemas que os nossos, mas conseguem ter uma economia boa e viver decentemente. Enfim, chegamos ao questionamento principal deste vídeo. Qual o maior problema do Brasil? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu garanto que você vai se surpreender com a resposta. Basicamente, o maior problema do Brasil é o seu crescimento. Em especial, o nosso país ter passado por um crescimento aritmético ao invés de um geométrico. E calma aí, João, não fecha esse vídeo ainda. Eu sei que você preferiu comer cola do que prestar atenção na aula de matemática na escola, mas eu lhe garanto, isso que eu vou explicar agora é mais fácil que pobre em fila de comida. Em resumo, existem duas formas de um país crescer. A primeira é o crescimento geométrico, que foi o que aconteceu com os Estados Unidos, onde as 13 colônias se expandiram para o oeste conforme ia crescendo a sua população. Essa população vai povoando as novas terras em busca de moradia e para fugir do estado, basicamente. Então a expansão dos Estados Unidos foi geométrica, pois geometricamente o mapa da América ia crescendo e a sua demografia ia se espalhando, tudo de forma geométrica. E a segunda forma de crescimento é o crescimento aritmético. Normalmente
Normalmente é o caso de países pequenos que não têm uma expansão territorial significativa ou que até perderam territórios, e o seu crescimento demográfico ocorre apenas no aumento do número de cidadãos das mesmas velhas cidades, normalmente a capital do país. Não só em países necessariamente pequenos, mas a Argentina, por exemplo, que no século XIX teve uma expansão territorial que quase dobrou o seu território, mas até hoje 1/3 da população vive na capital, Buenos Aires. E o mesmo acontece... Eu acho que o problema do Brasil é aquele senhor que teve 57 filhos, 15 com a mulher, 17 com a outra e mais filhos com a mãe delas. com todos os outros países da América Espanhola, e também é muito E os perdidos, tudo lá pelo Nordeste. comum na Europa, onde os países são pequenos. O crescimento aritmético é apenas o crescimento do número de cidadãos de uma determinada cidade, que normalmente costuma ser a capital. E é agora que chegamos no ponto central do vídeo, porque o Brasil conseguiu pegar o que era ruim dos dois. Basicamente, na nossa colonização, a sanha de caçar ouro no meio do mato era tanta que eles adentraram todo o território disponível ainda na época da colônia. Quando os bandeirantes chegavam muito longe nas suas explorações, eles só dropavam um padre jesuíta no lugar para ele Vocês sabem onde. fazer uma nova vila, de estocar mantimentos e seguir ao bonde. Por isso, no Brasil, nós conseguimos expandir geometricamente o território, igual aos Estados Unidos, mas o nosso crescimento populacional ficou estagnado. Na época da independência, Tá faltando bonequinho por aqui. nós já tínhamos praticamente o formato que temos hoje, só que dividido para 4 milhões de habitantes. Teve o crescimento geométrico do território, mas a população ficou concentrada nas capitais dos estados, com um crescimento aritmético próprio, Olha lá, enquanto olha lá os 80% do mapa do Pode Brasil meter tá mais. vazio até hoje. E isso Mete mais boneco. arruinou a nossa economia até a atualidade. Se você adota a ideia do liberalismo econômico, você vai desenvolver só São Paulo e a região sul, enquanto as outras vivem na miséria, igual foi na República Velha. E se você adota o modelo de economia centralizado para tentar deixar todos os estados economicamente iguais, você tem o Bostil de hoje, aonde Santa Catarina envia 500 bilhões de imposto e recebe menos de 20% do que enviou, enquanto Piauí envia pouco mais de 10 milhões e recebe 35. Basicamente, você trabalha para bancar pessoas que usam o Bolsa Família para Trabalhe. Ouvir esse tipo de vídeo no domingo é duro, né? Da depressão. comprar iPhone. 25 anos pra receber o Bolsa Família, cara. Meu Deus. 25 anos. A idade do meu filho, Natan. E aí, ó? Ai, só da carta, caralho, tigrinho, filho. E se você achou que tava ruim, relaxa que dá pra piorar. Porque mesmo que apareça um ser divino que prometa arrumar tudo isso A idade que eu tenho, ela tem de bolsa. É duro. através da demograzinha, ele não vai conseguir nada. Porque quanto maior e mais corrupto um estado, mais será também a sua elite econômica. Em especial, a classe empresarial bostileira é caracterizada por um tipo bem específico de empresário. Esse empresário em específico é conhecido pelos dois lados do espectro político. A galera canhota os chamam de o burguês, enquanto a galera não canhota inventou um termo que é os Olha o metacapitalistas. homem. Mas no fim, essa galera acredita que o bostileiro médio é aquilo que ele é de fato. Um gado bem bovino. O bostileiro vê um caminhão que tombou com refrigerante vencido, vai lá e cata os refrigerantes, mas pra roubar, e levam toda a mercadoria pra casa. No Japão, qualquer coisa que eles veem jogada no chão, eles ajudam a pessoa. Qualquer pessoa que um japonês vê que esteja necessitada, com exceção de imigrantes, eles dividem até mesmo o pouco que tem para ajudar o próximo. O japonês Isso acontece em tempos de crise, de... Como é que fala? E de desastres, né? Naturais. médio pensa que ele é uma formiguinha num formigueiro, onde cada um tem que E ajudar. fazer a sua parte. Ele sabe que se cada formiguinha pensar somente em levei vantagem, o formigueiro entra em colapso. Não à toa, esse é o cara que governou o Brasil democraticamente por quase todo o século XXI. Esse Verdade, cara é o tudo. brasileiro médio. O brasileiro médio não é o cara Que honesto imagem e trabalhador triste passou agora aqui. do século XXI. Esse cara Olha isso aí. é o brasileiro médio. O brasileiro médio não é o cara honesto e trabalhador. O brasileiro médio é o malandro. É o cara que quer levar vantagem em tudo. É o cara que, mesmo Nós. rico, ainda se dá ao trabalho de Nós.
roubar canetas em frente Não. das câmeras numa sala vigiada, porque ele Ele tá roubando as canetas? precisa levar vantagem em tudo. E olha, tudo que eu mostrei até aqui não surgiu do nada, foi construído. Esse vídeo poderia ter sido feito em 1994, em 2002, em 2013, em 2018, o roteiro seria o mesmo. O Brasil não é um país atrasado por acidente ou por alguma sabotagem externa. É um país que, sistematicamente, escolhe não avançar e depois se surpreende quando fica para trás. Essa, senhoras e senhores, é a triste economia brasileira. Se você me assistiu até aqui, comenta dinheiro. Dinheiro. É duro, viu? Que dureza.